Não foi exatamente um acampamento, mas minha família mora no pé de uma montanha e possui cerca de 25 acres, dos quais apenas 5 estão limpos e o restante é mata. Eu tenho a parte de trás de uma ambulância antiga desativada que nós adaptamos não muito longe do trailer, para que eu possa ter eletricidade e internet lá. Isso foi quando comecei a dormir lá pela primeira vez e convidei um amigo na época, ambos com 16 anos, para passar a noite comigo. Não sei que horas eram, mas ainda estava totalmente escuro lá fora. Tudo o que ouço é uma voz profunda, muito profunda para qualquer um de nós, dizendo "ei, ei", algumas vezes. A primeira pareceu que estava do lado de fora, mas a segunda pareceu como se estivesse dentro conosco. Virei para ver o amigo dormindo profundamente, olhos totalmente fechados. Honestamente, pensei que estava sonhando porque estava meio acordado, mas não. Mencionei isso ao meu amigo e ele disse que também ouviu, mas em um momento diferente da noite, e quando me olhou, eu estava completamente apagado, olhos totalmente fechados. Então, foi um viciado dizendo coisas pelas janelas que tinham telas que havíamos deixado levemente abertas por causa das noites de verão, ou uma pessoa que morreu na ambulância enquanto ela ainda estava em uso, não tenho certeza. Mas quando aconteceu não fiquei tão assustado. Mas agora, pensando nisso, e como me sinto observado lá dentro, é muito mais assustador. Esse foi o momento mais aterrorizante da minha vida, e já estive no Iraque e no Afeganistão. Desculpe se minhas habilidades de contar histórias são ruins, é apenas algo que sempre me marcou. Tenho um primo que mora em uma área isolada onde todos possuem terras. Ele tem algo como 600 acres de terra, onde deixa o gado pastar livremente. Fui visitá-lo um verão e ele teve a ideia de acamparmos. Ele tem um lugarzinho onde há uma tenda indígena, em um claro sob algumas árvores grandes. O caminho passa direto por uma clareira, até uma pequena trilha para um lago, e depois volta para as árvores. Para chegar a este lugar, dirigimos até a linha de árvores em seu caminhão. Tivemos que sair e caminhar um pouco dentro das árvores para chegar lá. Pensando nisso agora, não consigo me lembrar exatamente o quão longe dentro da linha de árvores ficava o local de acampamento, mas era necessário um pouco de caminhada. Então são meu primo, sua namorada, uma amiga que ela trouxe e eu. Começamos a beber e fizemos uma pequena fogueira. Alguém jogou um pouco de vegetação demais na fogueira e ela ficou bem grande, a ponto de incendiar algumas das ramas das árvores acima. Foi um pouco assustador no momento, pensando que poderíamos ter iniciado um grande incêndio, mas ele cresceu e morreu rapidamente. Mais tarde naquela noite, estávamos todos bebendo e eu estava cuidando do fogo. A namorada diz em voz alta que precisa usar o banheiro, e eu pensei que ela tinha ido pelo caminho perto do lago. O fogo está começando a diminuir e eu preciso reunir mais vegetação, então começo a caminhar em direção ao caminho para o lago. Enquanto estou caminhando pelo caminho, vejo a sombra de alguém segurando um galho de árvore, aparentemente olhando para trás para mim. Lembrando que a namorada tinha anunciado que precisava usar o banheiro, presumi que era ela, então chamei pelo nome dela. Assim que fiz isso, a sombra largou o galho de árvore e não consegui mais vê-la. No mesmo momento, ouvi a namorada gritar de volta para mim do acampamento. Olhei para trás e, à distância, pude vê-la saindo da tenda. Olhei para a vegetação e não vi nada. Fiquei olhando por um momento, mas não houve movimento. Completamente chocado e confuso, começo a voltar para o acampamento, o coração já batendo tão rápido que achei que poderia desmaiar. Quando cheguei ao acampamento, vi que todos nós estávamos lá. Contei o que acabara de acontecer e todos ficaram um pouco assustados. Meu primo ignorou, dizendo que estamos em suas terras e não há como alguém estar por lá. Eventualmente, continuamos bebendo, mas não consigo esquecer. Muito mais tarde, estou ficando um pouco cansado e meu primo está querendo fazer graça com sua garota, então todos nós nos deitamos na tenda. Estou deitado ao lado da amiga, apenas tentando pegar no sono, enquanto consigo ouvi-los brincando. Eles estão conversando e sussurrando quando ouço o som de passos pesados do lado de fora da tenda, como se algo estivesse correndo em direção à tenda. E depois, ouço um tipo de estalo e arrasto, como se algo tivesse batido na tenda e sido arrastado por ela. Meu primo pula gritando e agora estamos todos aterrorizados. Ele está gritando que precisamos sair de lá imediatamente e todos deixamos tudo para trás e corremos para o caminhão. Voltamos para casa completamente assustados.
falando sobre o que acabara de acontecer e o que vi anteriormente. Todos concordamos que os passos soavam como se tivessem 2 pés, pois dava para ouvir a diferença em um cervo ou cavalo galopando. Eram passos pesados, como se estivessem carregando muito peso. Meu primo disse que estava deitado perto da borda da tenda quando ouviu os passos e olhou para cima para ver algo bater e arrastar algo contra o tecido bem acima dele. O fato de ele realmente estar assustado é o que tornou a situação ainda mais assustadora, já que ele morava naquelas terras a vida toda e já havia ido ao local de acampamento tantas vezes. Já fiz muitas caminhadas e acampamentos, principalmente sozinho, na maior parte da minha vida adulta. Sou cauteloso com o meu entorno e escuto atentamente quando estou fora. Tento permanecer como observador e me mover pela terra com pouco impacto. Também tenho muito interesse no misterioso e obscuro. Tudo o que é mórbido e curioso, eu procuro. Qualquer coisa estranha que possa alimentar a imaginação. Houve ocasiões em que me senti um pouco desconfortável, ou observado até, quando estive na floresta, mas na maioria das vezes atribuí isso a estar sozinho e alerta. Talvez meu ceticismo inerente me torne menos suscetível a encontros que outros experimentam. Procuro primeiro por conclusões lógicas. Nunca encontrei pessoas realmente estranhas ou perturbadas nas florestas, mas considero isso a maior ameaça, o ser humano. Há alguns anos, decidi acampar perto de uma floresta de crescimento antigo na Geórgia do Norte. A maioria das florestas antigas aqui já se foi, mas existem lugares que não foram desmatados, e se você tiver a chance de visitar um, onde quer que você more, eu sugiro que o faça. É lindo, sereno e vivo de uma maneira difícil de descrever. Esta floresta em particular era de hemlock e álamo, e as árvores eram enormes. Eu tinha um guia que dava direções para as áreas remotas, seguindo pequenas estradas rurais que eventualmente se tornavam de terra. Depois de uma longa viagem até uma floresta nacional, estacionei perto da trilha, que não era mantida, o que significa que não era muito popular ou muito percorrida. Caminhei pela floresta até onde a trilha eventualmente parava. Havia muito pouca vegetação rasteira. Passei a tarde apenas explorando, olhando para as árvores e aproveitando a calmaria. Eventualmente, cheguei a um riacho e o atravessei até um campo antigo que formava uma espécie de bacia na terra, com colinas e cristas em todos os lados. O fato de haver um campo significa que eu supunha, em algum momento, havia pessoas morando naquela área, mas não vi nada do tipo quando estive lá, e meus mapas mostravam que eu deveria estar longe de qualquer estrada ou assentamento. Armei minha barraca e fiz alguma comida. Estava tarde quando decidi fumar um pouco e deitar no campo em frente à minha barraca para olhar as estrelas antes de dormir. Havia pouca ou nenhuma poluição luminosa, e eu sempre aproveito a oportunidade de apreciar o céu em momentos como esses. Enquanto eu estava deitado lá, comecei a ouvir um som alto de batidas lá em cima na crista, onde eu estivera mais cedo naquele dia, a cerca de 1000 metros de distância. 3 batidas e uma longa pausa seguidas por mais 3, e então repetia. Quando digo batidas, quero dizer um barulho muito alto, como se 2 troncos ou árvores estivessem sendo batidos juntos, alto o suficiente para reverberar na pequena bacia onde eu estava. Alto o suficiente para você quase sentir. Eu podia determinar de onde o som vinha, mas era noite na floresta e qualquer pessoa que já esteve lá sabe que é escuro. Pensei que tinha que ser uma pessoa fazendo o barulho, porque o que mais faria um som tão rítmico? Era extremamente alto e teria exigido um esforço considerável para ser produzido. Não vi mais ninguém durante o dia, e a direção de onde vinha o som era a seção de crescimento antigo que eu havia explorado anteriormente. E é isso. Eventualmente, o som parou e fui dormir sentindo que ouvi algo que não deveria ter ouvido. Ou talvez que ouvi algo especificamente destinado a mim, e somente a mim. Empacotei e saí no dia seguinte. Estaria mentindo se dissesse que não estava hiperconsciente e esperando que algo mais acontecesse, mas nada aconteceu. Contei a amigos sobre isso, e eles dirão que com certeza foi um pé grande, ou que com certeza eu estava perto da casa de alguém que eu não conhecia. Mas por que uma pessoa estaria na floresta à tarde da noite batendo troncos juntos no escuro? Começarei dizendo que cresci completamente convicto de que o paranormal não é real. Tudo pode ser racionalizado,
e que as pessoas que acreditam nisso não pensaram bastante sobre o assunto. Recentemente aconteceram eventos paranormais na minha vida e que mudaram completamente minha opinião, principalmente sobre a casa dos meus vizinhos. Mas não é disso que vou falar hoje. Eu moro no meio oeste. Vivo em um pequeno lote rural entre um campo de milho e uma pequena floresta, em um trailer. Moro neste condado minha vida inteira. Conheço o condado inteiro como a palma da minha mão. Dito isso, cheguei à conclusão de que minhas experiências nas áreas rurais e arborizadas deste condado são com os rastejadores. Tenho 100% de certeza disso. Tive muitos encontros, na verdade. Nenhum seguido do outro, mas acontecem com frequência. Há um parque no meio da cidade que sempre odiei à noite desde que era pequeno. Conforme eu ficava mais velho, meu primo e eu achávamos que ficar com medo era muito divertido. Íamos lá à noite de propósito, mas nunca durávamos muito. Sempre senti que estava sendo observado. Isso, somado às lendas urbanas de pessoas desaparecidas aqui à noite, me deixava muito inquieto. Avançando alguns anos, me casei e estou me ajustando à vida de marido. Eu costumava levar meu grande pastor alemão totalmente preto, Fenrir, para passear comigo à noite. Eu sempre caminhava em direção ao parque, mas geralmente não entrava nele. A primeira vez que algo estranho aconteceu foi há 5 anos. Eu estava passeando com Fenrir e as árvores à minha frente e à minha direita, à esquerda e atrás de mim, havia uma borda do bairro e um pequeno parquinho. Ficaram em silêncio. Meu cachorro começou a agir super ansioso. Ele geralmente é um cachorro muito tranquilo e quieto. Ele tem 60 quilos e é construído como um tanque. Parece muito intimidante e ele sabe disso. Ouvi o barulho de folhas se mexendo nas árvores atrás de mim e senti que estava sendo perseguido. Corri para casa e esse é o fim do primeiro encontro. Tive alguns encontros mais como esse, mas no ano passado, as coisas realmente se intensificaram. Eu estava fazendo uma caminhada por volta das 11h30 da noite com Fenrir, minha esposa e nosso pequeno cachorro, Booger. Ele é uma mistura de terrier com chihuahua. Estávamos andando pelo mesmo caminho e cerca de 3 quarteirões longe da floresta, 4 ou mais veados estão correndo para fora das árvores para a rua, em nossa direção, e parecem aterrorizados. Então ouço o que só posso descrever como o som de um humano tentando imitar os sons de um macaco. Eu achava que era bobagem até recentemente, quando li a história do outro cara que ouviu a mesma coisa. Rimos como se fossem algumas crianças brincando. Quando chegamos à floresta e estávamos caminhando paralelamente, podemos ver claramente 2 olhos refletivos e uma silhueta nos encarando da borda da floresta. Também ouvimos um rosnado profundo e, em seguida, um som de sibilo. Mas não era super agudo ou qualquer coisa assim. Nossos cachorros também reconheceram isso. Fenrir ficou olhando e Booger rosnou um pouco. Eu fiz uma postagem no grupo do Facebook da comunidade e outras pessoas contaram histórias semelhantes pela cidade. Por volta dessa época, consegui um emprego como guia turístico e manutenção para o Rail Explorers. Estou trabalhando lá novamente este ano também. Começamos em 1º de abril. Basicamente, eles utilizam seções de ferrovia inutilizadas ou específicas para turismo que não são usadas federalmente. E tem esses carrinhos a pedal com assistência motorizada que você pode usar para explorar as trilhas. É super legal e super divertido. O local onde trabalho fica a uns 5 minutos de onde moro e passa pela floresta em uma parte inacessível do condado. A menos que você flutue pelo rio e suba em costas íngremes e soltas. Você passa por uma ponte de carro antiga e passa por 2 pontes de trem antigas com centenas de metros de comprimento. A primeira é maior e mais alta e fica a cerca de 150 pés acima da floresta. A segunda passa sobre o rio. Cerca de 6 meses depois, durante o outono, estava escuro. Às vezes, trabalhamos até meia-noite com o último passeio saindo por volta das 9 da noite. Isso significa que os últimos passeios dos últimos 2 meses do ano são completamente no escuro. O modo como o trabalho funciona é com 6 funcionários. 4 sobem na bicicleta da frente e 2 na traseira. Da bicicleta da frente, deixamos uma pessoa na interseção movimentada para sinalizar o tráfego, e uma pessoa é deixada na grande ponte de trem que passa pela floresta. A pessoa na ponte dá um breve discurso de segurança aos clientes que param e passam um de cada vez pela ponte. As bicicletas dos funcionários são muito mais rápidas do que as dos clientes. Todos nós temos walkie-talkies e geralmente temos esses refletores alimentados por bateria em suportes que usamos para que os clientes nos vejam. E coletes refletores. Em uma noite específica,
Estávamos atrasados em 20 minutos. Em vez de sair da estação ao pôr do sol, saímos ao anoitecer. Eu estava estacionado na ponte alta. Quando chegamos à ponte, estava escuro, exceto pelas estrelas fornecendo um pouco de luz. Meus colegas me deixaram e esperaram comigo até o primeiro cliente chegar. Dei um pequeno discurso para aquele primeiro carrinho de 4, conversei um pouco com eles. Eu estava tentando ganhar tempo e esperar pelo próximo carrinho de clientes para não haver um grande intervalo para meus colegas que precisam virar as bicicletas. Depois de alguns minutos, deixei esses clientes partirem e fiquei sozinho. Estive sozinho por 20 minutos. Usei o rádio muitas vezes, mas era só estática para todos. Foi uma das únicas vezes que já tivemos um problema assim também. Continuei vendo movimento na borda da floresta, continuei ouvindo passos rápidos ao meu redor em todas as direções. Eu tinha a luz do refletor acima da minha cabeça, então todos e tudo podiam me ver, mas eu não conseguia ver nada. Desliguei a luz e usei minha lanterna pessoal. Continuei vendo vislumbres rápidos de pele pálida se movendo rapidamente, mas assim que comecei a ver coisas, podia ouvir o próximo carrinho de clientes se aproximando, então liguei a luz novamente e esperei eles aparecerem na curva. Quando eles chegaram, percebi que tinha um menino pequeno com eles, e ele estava com medo do escuro. Eu estava aterrorizado nesse ponto, mas tive que agir apropriadamente, ainda mais por causa desse menino. Não quero assustá-lo. Enquanto terminava meu discurso, ouvi um movimento bem atrás de mim e disse, Jesus Cristo, e virei com minha lanterna por instinto. Pobre criança. Eu disse a eles que provavelmente era apenas um veado, e eles podiam atravessar a ponte. Naquela mesma noite, a pessoa designada para essa interseção, que não é como uma interseção na cidade, é muito rural. Fica ao lado de um campo de milho enorme. Ele é nativo americano e estava muito sintonizado com sua cultura. Ele me disse em particular algumas semanas depois que ouviu barulho no campo de milho, e o que quer que estivesse lá fora estava sussurrando seu nome e tentando atraí-lo para o campo. Ele também estava sem comunicação durante esses 20 minutos, mas não estava na floresta e podia ver muito melhor do que eu. Outra vez, eu e o mesmo colega estávamos voltando no carrinho da frente. Estávamos um pouco à frente, então paramos o carrinho no meio da ponte alta. Parece assustador, tenho um pouco de medo de altura, e esta ponte tem grandes lacunas entre as tábuas que você poderia passar. Mas depois de fazer isso tantas vezes, você se acostuma. Era uma noite clara, e estávamos olhando para as estrelas e conversando. Então ficou em silêncio. Estávamos a 100 pés de altura acima das árvores. Podíamos ouvir por milhas. Os cachorros latindo do outro lado do rio a 2 milhas podem ser ouvidos sem nem ver as casas. Ouvimos o que parecia um humano imitando um barulho de macaco. E ouvimos rosnados. Ele olhou para mim, completamente sério, e me disse em um tom firme que precisávamos sair daqui agora. Dirigi rapidamente de lá, e ele se mudou para o estado de Nevada logo depois disso. Algumas outras coisas aconteceram aqui e ali, e com colegas de trabalho também. Cada um dos meus colegas de trabalho tem pelo menos uma história. Estou compartilhando apenas a minha, caso contrário, seria muito longo. Alguns meses se passam e é final do outono, por volta do meio de novembro. Eu dirijo muito por esse parque da cidade quando só quero dar uma volta. Eu tinha meu cachorro Fenrir comigo e era por volta das 2 da manhã. Não consigo dormir, então estou ouvindo um CD e dirigindo tranquilamente pelo parque. Assim que passo pelos portões de entrada, me sinto muito inquieto e estranho. Não sou facilmente assustado. Ir a esse parque à noite me faz sentir um medo primal. Está além de lutar ou fugir. Nunca senti isso na minha vida em nenhum outro lugar. Nunca. E sinto isso todas as vezes que estou lá. Estou dirigindo pelo parque e fechei as janelas um pouco mais. Fenrir ainda pode colocar a cabeça para fora, mas não consegue pular para fora. À medida que avanço mais para dentro da floresta, me sinto pior e pior. Decidi não voltar porque já passei da metade do caminho. Voltar me faria ficar na floresta por mais tempo. Comecei a acelerar onde não havia curvas que eu não pudesse ver ao redor. Dobrei a última curva e o que vi me deu pesadelos por meses. Havia uma figura pálida, magra, humanoide, alta e magra, não totalmente humana, malditamente rastejando de 4, mas estava se movendo rápido demais. Tipo, 30 km por hora. Não temos ursos aqui. O único animal desse tamanho são humanos grandes e veados. Aquilo não era um veado. Ele foi da minha direita, atravessou a rua e entrou na borda da floresta. Fenrir também viu. Ele não late para animais, nem mesmo para outros cachorros.
Ele ficou doido. Estava tentando se forçar para fora da pequena abertura na janela, quase espumando pela boca e rosnando. Ele nunca age assim. Sou treinador de cães certificado e o criei desde o nascimento. Recentemente fiquei obcecado por esse parque. Já andei lá à noite do meu trailer até o parque com Fenrir. Nunca mais farei isso. Não vi uma figura desta vez. Quando entrei no parque, uma coruja enorme passou voando por minha cabeça tão perto que eu poderia ter batido nela no voo. Isso me fez sentir estranho por algum motivo. Assim que entrei no parque, me senti extremamente estranho, ansioso e nauseado. Andei algumas centenas de metros até o único poste de luz em todo o parque e me virei para a floresta. Eu e Fenrir ficamos lá, congelados, por uns 10 minutos. O silêncio era ensurdecedor. Sempre que ouvia alguma coisa, eu pulava. Fenrir estava ansioso pra caramba também. Ficou olhando para um ponto específico da floresta. Juro que vi olhos lá de vez em quando. Reuni coragem para sair e não voltei desde então. Será interessante ver o que acontece no meu trabalho este ano. Eu queria acrescentar que o condado em que moro está cheio de minas abandonadas. Centenas delas. Talvez essas coisas morem lá. Essa história aconteceu com uma amiga minha. Vamos chamá-la de Beth. Toda vez que ela conta essa história, ela pode sentir os calafrios. Ela conta que finalmente, após muitos anos de economia, conseguiu juntar dinheiro para comprar sua primeira casa. O sonho, por sorte, se realizou mais cedo do que ela podia imaginar. Um belo quintal, quartos amplos e arejados e o melhor, um porão que era possível alugar. Não pensou duas vezes. Comprou logo o imóvel e, assim que possível, colocou um anúncio de aluguel. Alguns dias se passaram quando 2 jovens perguntaram se poderiam alugar o espaço, visto que tinham recém saído da faculdade e trabalhavam nas proximidades. Após conversar com familiares e demais amigos para conselhos, decidiu que seria bom alugar o espaço para estes jovens, afinal, pareciam boas pessoas. O contrato foi finalizado com sucesso. Os jovens se mudaram, e para a surpresa de Beth, mal se ouviam os jovens no andar inferior. Porém, alguns meses depois, coisas estranhas começaram a acontecer no andar superior. Luzes acendiam e apagavam do nada, assim como alguns eletrodomésticos. Beth, preocupada com a parte elétrica da casa, contratou um eletricista que, ao verificar, não notou nada de estranho. Porém, mesmo após a visita do eletricista, as luzes continuavam a piscar. Beth ignorou, contudo, mais e mais coisas estranhas aconteciam. As chaves que ela jurava ter deixado na bancada da cozinha subitamente apareciam na sala. Copos caíam aleatoriamente e o ambiente ficava com uma sensação cada vez mais claustrofóbica, apesar da sua amplitude e ventilação. Ela, então, achou por bem perguntar aos inquilinos se as coisas estranhas também aconteciam com ele. E eles prontamente negaram. Porém, ao continuar a conversa, Beth percebeu que eles agiam de maneira estranha e evasiva, não permitindo que ela adentrasse no porão da casa ou que pudesse olhar o seu interior. Desconcertada, Beth tentou novamente conversar com os inquilinos, oferecendo-lhes um bolo ou apenas sendo cortês. Porém, mais de uma vez teve a porta fechada em sua cara com um tratamento mais que frio, e percebeu que nos dias que conversava com os inquilinos, as atividades suspeitas da casa aumentavam absurdamente. Ela sentia uma pressão nos ambientes, luzes piscando, copos quebrados e uma eterna sensação de estar sendo observada. Pensou em realizar uma vistoria no porão, mas não queria parecer invasiva à privacidade alheia. Então, conversou com amigos e familiares e todos lhe apontaram uma solução óbvia: novos inquilinos. Beth, então, no meio de todo o caos, decidiu avisar os inquilinos que eles teriam uma semana para sair do local, inventando uma desculpa qualquer. Uma semana depois do aviso, para a vistoria de saída, Beth finalmente entendeu tudo o que se passava com ela. Ao adentrar na sala, tudo parecia normal. Contudo, ao ir para o quarto, o choque. Paredes pintadas de preto, um pentagrama desenhado no centro do quarto, e o pior, manchas de sangue espalhadas pelo ambiente sem móveis. Chocada, Beth ligou para seus familiares, que prontamente foram até o local e ficaram igualmente espantados. Tudo faz sentido agora, disse Beth sobre os acontecimentos na sua casa. Ela fez as malas e foi para a casa de um parente, e lá ficou por um tempo.
Um padre foi chamado para limpar o local, e um tempo depois, com uma limpeza geral e espiritual, a casa foi vendida. Até hoje, Beth se recusa a passar pela rua da sua antiga casa. Em novembro de 2011, Latoya Ammons, sua mãe, Rosa Campbell, e seus 3 filhos, então com 7, 9 e 12 anos, mudaram-se para uma casa localizada na Carolina Street, em Gary, Indiana. Dias depois que a família se mudou, mais precisamente a partir do mês de dezembro, moscas pretas começaram a invadir a propriedade, mais especificamente na varanda. Acreditando se tratar de um problema pontual, a família começou a matar as moscas, porém elas voltavam mesmo após terem sido mortas. A partir de então, outras situações ocorreram. Dentre elas, Rosa Campbell inicialmente ouviu passos no porão e portas rangendo. Mais tarde, ela alegou ter visto uma figura sombria de um homem andando na sala de estar e encontrou uma marca de bota. Rosa Campbell também afirma ter sido sufocada por uma força desconhecida. As situações foram ficando cada vez piores. A filha de 12 anos de Ammons teria levitado sobre sua cama, inconsciente, durante uma festa do pijama com uma amiga. Elas teriam orado até que a menina voltasse para a cama. A filha não se lembrava do incidente. O filho mais velho teria sido jogado para o outro lado do quarto por uma força desconhecida. O filho mais novo supostamente tinha os olhos virados para a parte de trás da cabeça e rosnava dizendo: "É hora de morrer, e eu vou te matar." Temerosa, a família entrou em contato com seu médico, Jeffrey Onyekwo, em 19 de abril de 2012. Quando ele visitou a casa durante a suposta assombração, notou que o comportamento deles era delirante. Alguém de seu consultório entrou em contato com a polícia. Depois que a polícia chegou, as crianças foram levadas para o hospital. O menino mais velho foi descrito como agindo racionalmente, enquanto o menino mais novo gritava e se debatia. Em 2012, o Departamento de Assistência Infantil foi alertado sobre a família. O departamento acreditava que as crianças estavam atuando para a mãe. Histórias sensacionalistas publicadas em veículos como o Jornal de Nova York relataram que a equipe havia supostamente testemunhado o menino mais novo subindo a parede de costas. O capitão da polícia Charles Austin, de 37 anos, acreditava que havia atividade paranormal na casa. Uma foto publicada pelo Indianapolis Star alegou mostrar uma figura sombria quando não havia ninguém em casa. A família contratou o padre Michael Maginot para realizar um exorcismo. Ele entrevistou a família em 22 de abril de 2012 e concluiu que eles estavam sendo atormentados por demônios. Ele acabou realizando 3 exorcismos, 2 em inglês e 1 em latim. Um exorcismo foi realizado em Latoya Ammons. A família Ammons mudou-se para Indianápolis em 2012 e até então parece em paz. Olá, para contextualizar, eu 19 anos, homem. Tenho estado sob muito estresse recentemente por causa de exames e outras coisas na minha vida. Meus padrões de sono têm sido bem diferentes recentemente. Não sei se isso é relevante ou se pode ter algum impacto. Nunca acreditei realmente no paranormal, e ainda não sei se acredito, mas tive uma experiência extremamente estranha hoje, e acho que este seria o lugar certo para falar sobre isso. Meu chuveiro fica no banheiro, separado do resto do apartamento, e tem uma pequena janela fosca na parte superior voltada para o corredor do meu prédio e, enquanto eu tomava banho, poderia jurar que a vi se abrindo lentamente com o canto do olho. Toda vez que eu desviava o olhar, ela fazia isso, mas ficava completamente fechada quando eu olhava para ela. Não achei isso muito estranho, pois as coisas geralmente ficam distorcidas no canto do olho. Passou cerca de 1 minuto, a janela ainda parecia estar estranha em minha visão periférica, e ouvi o que parecia ser um animal de porte médio, mais ou menos do tamanho de um Golden Retriever, correndo pelo meu apartamento. Moro em um apartamento de 1 quarto e não tenho nenhum animal de estimação comigo. Isso me causou muita estranheza, pois nunca tinha ouvido isso antes quando morava aqui. Até esse momento, era um pouco estranho, mas nada muito chocante. O que aconteceu em seguida me aterrorizou. Olhei para baixo e juro pela minha vida que vi algo olhando para mim através do ralo do chuveiro por cerca de meio segundo antes de desaparecer. Tinha um rosto branco e enormes olhos negros com pequenas pupilas brancas. Fiquei completamente apavorado e saí do banheiro o mais rápido possível,
e deixei meu apartamento, pois tinha uma prova para fazer. Foi péssima, como você pode imaginar. Isso aconteceu por volta das 4 da tarde e atualmente é 1 da manhã. Não consegui estudar nem comer nada hoje. Eu gostaria de perguntar às pessoas o que elas acham que está acontecendo. Moro em um apartamento com minha irmã e o marido dela. O aluguel onde moramos é muito caro, então ajudamos uns aos outros. Estão acontecendo coisas estranhas conosco. Tentamos explicar isso e está chegando a um ponto em que não podemos mais. Eu queria saber o que as outras pessoas pensam ou se tem alguma ideia para nos ajudar a descobrir o que está acontecendo. Algumas coisas que estão acontecendo ultimamente são ruídos. Há um barulho estranho de batida vindo da cozinha. Só de vez em quando ele faz isso. Não é realmente um grande problema para nós, apenas estranho. Acho que pode ser um cano solto ou algo assim. A melhor maneira de descrever o som é como se alguém estivesse mexendo café ou chá em uma xícara de vidro com uma colher. Vozes. Houve várias ocasiões em que ouvimos as vozes uns dos outros. Às vezes, quando os outros estão em casa, mas apenas um de nós ouve. E às vezes, quando isso é totalmente impossível porque naquele momento somos a única pessoa no apartamento. Pancadas. Já ouvi batidas enormes dentro das paredes. Acho que poderia ser um animal, mas estou lhe dizendo que parece um homem adulto batendo na parte interna das paredes. Nossa vizinha de cima também ouviu. Ela mandou uma mensagem para minha irmã dizendo: "Vocês estão ouvindo isso? O que é isso?" Geralmente é sempre muito cedo pela manhã, das 1h30 às 2h. Passos. Já ouvi passos várias vezes. Geralmente é quando estou no chuveiro. Eu os ouço caminhar até a porta do banheiro e parar do lado de fora. Eu costumava pensar que era minha irmã, porque às vezes ela volta para casa no intervalo do almoço, mas ela disse que nunca foi ela nas vezes em que ouvi. Coisas estranhas e aleatórias. Certa vez, eu e minha irmã estávamos sentados na sala de estar conversando. Um brinquedo de gato rolou pela sala em direção a ela e ao sofá em que ela estava sentada, parou por alguns segundos e depois rolou de volta pelo caminho de onde tinha vindo. Nenhuma janela, calefação ou ar-condicionado estava ligado. Mesmo que estivesse, ele não teria parado e rolado de volta para o outro lado. Nossos pisos também são nivelados. Isso é difícil de entender para nós. Minha irmã parou de falar e disse: "Como? Isso aconteceu?" E eu respondi: "Não faço ideia." Animais de estimação. Às vezes, o cachorro e os gatos olham para um cômodo específico e se recusam a entrar nele aleatoriamente, enquanto em outras ocasiões eles entram sem hesitar. O cachorro late e rosna. Os gatos sibilam e gritam. Não é um cômodo específico, são sempre cômodos diferentes e aleatórios. Cheiros. Sofri um acidente em fevereiro. Desviei para não bater em um veado e acabei em uma vala. Estou bem e o veado também. Graças a Deus. Liguei para minha irmã depois do acidente e disse a ela que estava bem e que meu pai estava vindo me buscar. Ela disse que um pouco depois de desligarmos, ela e o marido sentiram um cheiro muito forte do meu perfume, como se alguém o tivesse borrifado bem na cara deles. Ela disse que isso durou apenas alguns segundos. Agora começamos a sentir um cheiro muito forte de fumaça de cigarro. Nenhum de nossos vizinhos fuma. Minha irmã foi a primeira a começar a sentir o cheiro. Luzes. Tem uma pequena luz que se apaga e acende aleatoriamente. Ela parece saber quando fazer isso, o que a torna estranha. Geralmente, ela se acende logo antes de eu estar pensando em ir para a cama. Quando acordo de manhã, geralmente está desligada. Já estive em cômodos diferentes, e ao sair do cômodo, encontrei uma luz acesa quando estava sozinho em casa. Uma lâmpada que tínhamos se apagava e acendia aleatoriamente. Não achamos que nada disso fosse estranho e que fosse apenas um curto-circuito ou algo do gênero. Minha irmã jogou a lâmpada fora e comprou outra no Walmart. Uma semana depois, isso começou a acontecer novamente. Ela achou que tinha jogado fora uma lâmpada boa e fez uma solicitação de manutenção para que o ponto fosse examinado. Eles foram até lá e disseram que estava tudo bem. Portanto, não sabemos. A lâmpada ainda faz isso às vezes. Às vezes as coisas parecem ser movidas para lugares estranhos para os quais nenhum de nós as moveu. Na semana passada, ouvi uma voz que parecia estar bem no meu ouvido dizer algo. Não sei. Acho que pode ter vindo de fora. Mas parecia que estava bem ao meu lado. Hoje de manhã, e o motivo da minha postagem final foi que eu tinha acabado de levar meu cachorro para passear e voltei para usar o banheiro,
Depois peguei as chaves para tirar o carro. Fechei a porta do banheiro e tenho certeza de que a fechei até o fim. Sempre tentamos mantê-la fechada, porque os gatos se divertem muito aterrorizando completamente o papel higiênico e rasgando-o o máximo que podem. Meu gato também gosta de arrancar as toalhas dos suportes de toalhas de banho. Exatamente o que você adora. Tomar um bom banho e encontrar a toalha de banho no chão. Vou lhe dizer, é ótimo. O motivo pelo que conto isso é que enquanto estava tomando banho, ouvi a porta se abrir, abri o box e olhei para a porta. Ela estava totalmente aberta, muito confuso. Fui lá e a fechei novamente. Voltei para o banho e algum tempo depois, a porta se abre com um estrondo. Juro que nunca tive um susto tão forte como esse. Com o coração batendo forte, desliguei os registros e saí do banheiro e do apartamento. Não consigo me lembrar de mais nada importante para acrescentar. Se mais alguém tiver alguma dúvida, pergunte. Eu só queria postar isso para obter algumas opiniões de pessoas que talvez tenham tido as mesmas experiências ou que talvez saibam o que está acontecendo. Desde já, obrigado. Quando eu era criança, talvez entre 7 e 8 anos, estava correndo pela porta da frente quando ouvi a voz da minha avó gritar irritada. João, venha cá. Eu estava muito confuso, então voltei para dentro de casa e procurei por ela no andar de cima e no andar de baixo, mas ela não estava lá. Procurei no jardim dos fundos e no pátio lateral e não a encontrei. Acontece que ela estava na casa do meu vizinho, recebendo dele uma cesta de frutas da estação. Perguntei se ela havia me chamado para ir até a casa e ela disse que não, que estava na casa do Pedro o tempo todo. No final do dia, ela deixou a mim e a meu irmão mais velho sozinhos em casa para ir ao mercado. Ele e eu estávamos lá fora brincando de pega-pega no jardim da frente, e quando entramos, meu quarto estava completamente revirado. Mas apenas o meu quarto. Minhas gavetas estavam abertas, e todas as minhas roupas estavam jogadas pelo chão. As portas do meu armário estavam abertas, e o conteúdo do armário estava espalhado pelo chão. Minha roupa de cama foi arrancada da cama, e minha pequena TV estava ligada, mas só passava estática. Parecia que somente o meu quarto foi arrombado. E estranhamente, em cima da cama, havia um copo de água perfeitamente ereto e centralizado. Liguei para a minha avó achando que alguém havia entrado na casa, mas me perguntei por que só haviam dado uma olhada no meu quarto. De qualquer forma, ela chegou em casa, me ajudou a limpar e me garantiu que estava tudo bem. Naquela noite, meu irmão e eu estávamos brincando com a webcam do nosso avô, pois ela tinha filtros engraçados. Um deles aumentou a saturação e as sombras ficaram muito proeminentes. Meu irmão estava assistindo Star Wars e não percebeu as sombras na câmera. Enquanto eu acenava para ela para garantir que as sombras não eram nenhum defeito do filtro, outra sombra atravessou o corredor e entrou no meu quarto. Ele assistiu ao vídeo e me disse para ir ver. Não preciso dizer que fiquei muito assustado, e isso é tudo o que me lembro de quando eu era criança. Mas ainda penso muito sobre isso e me pergunto o que poderia ter sido. Portanto, se alguém tiver alguma opinião sobre isso, será muito bem-vindo. Moro em um apartamento de 3 quartos com meu marido e um gato. Estamos morando aqui há pouco mais de um ano, e no último ano, passamos por alguns fenômenos inexplicáveis. O mais comum é o fato de as portas ficarem abertas depois de as fecharmos. Fechamos uma porta, saímos ou nos afastamos, voltamos e a porta está totalmente aberta. Também notamos que os aquecedores são ligados sem que nenhum de nós os tenha ligado. Ignoramos muito isso, pois temos um gato e ambos temos déficit de atenção, então achamos que talvez tenhamos nos esquecido de abrir uma porta. Mas quanto mais isso acontece, mais nos questionamos, pois todas as nossas portas têm maçanetas, então não é como se ela pudesse apenas se abrir. E apesar de esquecermos as coisas, não as esquecemos com a frequência que estamos percebendo. Já aconteceu algumas vezes de eu estar tomando banho e ouvir a porta se abrir, mas olhar e ela estar fechada. Também já aconteceu de a porta se abrir enquanto eu estava no chuveiro e não havia ninguém lá. O bloco de apartamentos é mais antigo e algumas coleções do meu marido também o são. Eu disse ao meu marido outro dia que se houver um espírito no apartamento, provavelmente é de sua coleção de truques de mágica antigos. Fazemos piadas sobre isso de vez em quando.
Não sei se os espíritos podem realmente se prender a objetos inanimados ou não. Se pudessem, seria de se esperar que eles se concentrassem no local onde os truques de mágica estão localizados, mas todos os casos ocorreram em todo o apartamento. De qualquer forma, a razão pela qual estou postando isso é que hoje meu marido me acordou cedo perguntando o que eu queria. Não entendi o que ele quis dizer porque estava dormindo, e ele disse que me ouviu dizer o nome dele. No final da manhã, ele me perguntou se eu me lembrava de ter dito o nome dele. Eu lhe disse que talvez estivesse falando dormindo, mas normalmente não falo enquanto durmo. Na verdade, acho que nunca falei. Pelo menos ninguém nunca disse nada sobre isso. Decidi dar uma olhada nos espíritos que imitam as pessoas e descobri que isso é realmente muito comum. Se isso foi um espírito, o que significa um espírito imitando você? Deveríamos investigar mais sobre isso? Ou estou sendo dramática? Eu realmente não sei. Não me sinto assustada ou preocupada com isso. Eu, homem, tinha 9 anos quando isso aconteceu. Minha irmã, meu pai, minha madrasta e eu estávamos em um lugar chamado Palmetto Island. Era um resort de acampamento onde você simplesmente chegava com uma barraca ou trailer e ficava lá por um fim de semana ou algo assim. Estávamos em um trailer. Antes de entrar na história em si, devo ambientar o cenário. Palmetto Island não era realmente uma ilha no sentido tradicional. Era completamente cercado por palmeiras e vegetação, exceto pela estrada de entrada e saída. Havia estradas no resort, mas eram apenas para carrinhos de golfe e outros veículos menores. Todo o lugar também era denso em palmeiras e vegetação. Se você não estivesse na estrada, em um acampamento ou em uma das áreas recreativas, estaria em uma floresta. Agora para a história real. Nós, minha família, estávamos todos passando tempo em um dos parquinhos. Eu tinha feito um novo amigo com quem estava brincando. Em algum momento, o resto da minha família me deixou para brincar com meu novo amigo, até que eventualmente ele também foi embora. Eu estava lá sozinho, e o sol estava começando a se pôr. Esta não era a primeira vez que estávamos em Palmetto Island, e eu, na época, conhecia bem o lugar. Eu havia assumido que a volta para o nosso acampamento seria curta. No entanto, em algum momento, acabei chegando à área onde você lançaria barcos na água para pescar. Havia um grupo de pessoas lá e eu pedi direções. Agora, eu não era completamente estúpido, então menti e disse que o número do nosso acampamento era cerca de 10 acampamentos, além do nosso acampamento real. Eles me apontaram na direção certa e comecei a andar. Eu não sabia disso na época, mas minha família percebeu que eu não estava mais no parquinho e começou a dirigir por aí em nosso carrinho de golfe e em outro que eles tinham alugado. Se eles não tivessem feito isso, provavelmente não estaria contando essa história. Enquanto eu estava indo em direção ao nosso acampamento, um carro parou ao meu lado e uma das pessoas para quem pedi direções abaixou o vidro. Mantenha em mente que eu estava andando há cerca de 1 ou 2 horas no total. Ele me oferece uma carona e me diz para sentar no banco da frente. Eu, cansado e exausto de tanto andar, aceito e entro no carro. Eu sei agora que isso é algo que nunca se deve fazer. Estamos indo na direção certa até que passamos a entrada dos acampamentos, momento em que percebo que algo está errado. Eu digo a ele que ele passou e ele não responde. Por algum golpe de sorte divino, vejo meu pai em um carrinho de golfe indo na direção oposta à nossa e começo a gritar e acenar para ele. Ele para na frente do carro, assim como o cara que estava dirigindo. Eu uso o destravamento manual na porta do carro e corro para o meu pai, que está com sua arma de porte oculto desenhada para o cara assim que saio do caminho. Ele liga para a polícia e mantém o cara sob mira até eles chegarem e o prenderem. Só estou contando essa história agora porque descobri na semana passada que esse cara e toda a família dele já fizeram isso antes e conseguiram escapar impunes. Eu tento não pensar no que teria acontecido comigo se meu pai não tivesse chegado na hora em que chegou. Eu tenho algumas experiências curtas para contar. Tudo começou quando eu tinha cerca de 12 anos, agora tenho 19. Minha irmã, Zoe, pai, madrasta na época, e suas 2 filhas, Jade, da minha idade, e Maddie, da idade da minha irmã, estavam acampando. Estávamos lá há apenas um dia, e tudo estava bem. Então, eu e minhas irmãs decidimos que iríamos ao riacho sozinhas. Meu pai nos deu um walkie-talkie para que pudéssemos nos manter em contato enquanto estivéssemos fora.
O lugar para onde estávamos indo estava cercado por arbustos, e para chegar lá, tínhamos que seguir por um pequeno caminho através deles. Passamos um tempo com os sapatos descalços e brincando na água quando Jade disse que conseguia ver alguém em pé entre as árvores. Todos olhamos e vimos uma figura. Era escura, mas dava para ver que era a forma de um homem. Não dava para ver o rosto. Ficamos olhando por alguns segundos e então ele desapareceu. Esquecemos isso e continuamos brincando na água. Mas eu me senti um pouco insegura. Um tempo depois, olhamos para trás querendo saber se ele ainda estava lá. E estava. Tudo estava silencioso. Mal conseguia ouvir o som das corredeiras no riacho. Paramos de olhar. Depois de cerca de 20 minutos, voltamos para o acampamento. Minhas irmãs ficaram para trás e eu estava a cerca de 20 metros à frente delas, mas não conseguíamos nos ver. Ouvi um galho se quebrar atrás de mim e me virei para olhar, achando que elas tinham me alcançado. Não. Me virei para ver a figura alta e escura literalmente a 1 metro atrás de mim. Então comecei a correr. O tempo todo eu sentia ele perto atrás de mim. Corri o mais rápido que pude, até chegar ao campo aberto do acampamento. Ele tinha sumido. Minhas irmãs saíram pouco depois, e eu contei a elas o que aconteceu. Perguntei, mas nenhuma delas o viu atrás de mim. Estavam muito atrás, e o caminho era sinuoso. Então elas estavam ao redor de uma curva da maior parte do tempo. Durante nossa viagem de acampamento, não o vimos com tanta frequência, mas ocasionalmente o víamos apenas parado lá. Avance alguns anos e voltamos lá, com a nova namorada do meu pai e sua filha, Stella. Não me lembro muito dessa viagem, mas sei que com certeza Stella também o viu. Há 3 anos, comecei a vê-lo na minha casa, em qualquer lugar e a qualquer momento, na verdade. Um dia, estava no quintal e comecei a me inclinar para acariciar meu gato quando no canto do olho vi ele bem atrás de mim. Eu o ignorei, pois ele nunca fez nada de realmente prejudicial. Continuei olhando apenas para o meu gato para bloqueá-lo. Enquanto o fazia, senti uma mão pegar meu cabelo e puxar. Imediatamente me virei. Não havia nada lá. Entrei correndo em casa porque estava um pouco assustada. Agora moro com meu namorado e não posso dizer com 100% de certeza se o vi novamente. Às vezes, vejo sombras se movendo atrás de mim no reflexo da TV. Mas quando olho para trás, não há nada. Então apenas considero como um truque da luz. Ouvi algo recentemente. Este é o evento mais recente que tive. O alarme do meu namorado tocou para o trabalho, me acordando também. Ele o desligou, mas ficou deitado um pouco mais na cama. Eu estava acordada então, olhando para as costas do meu namorado, um olho fechado, já que estava esmagado contra o travesseiro. De repente, juro que ouvi alguém sussurrar meu nome em meu ouvido. Era tão claro, e até senti o hálito frio em mim. Sentei-me e disse para o meu namorado, "Você disse meu nome?" Ele parecia confuso. Estava apenas sentado lá brincando no celular. Não, ele disse que não tinha. O que eu acreditei, porque era a voz de uma mulher. Isso não se relaciona muito com minha outra experiência, mas pensei em mencionar mesmo assim. Para lhe fornecer um pouco contexto sobre esta história, que é 100% verdadeira, gostaria de começar com o fato de que sou europeu. Quanto a mim e aos meus amigos nesta história, somos da Espanha. E quando isso aconteceu, fim de setembro de 2023, éramos relativamente novos nos Estados Unidos. Mudei-me para cá há algum tempo para a faculdade de Direito, assim como meus amigos. Moramos aqui por alguns meses e decidimos explorar a natureza deste belo continente, já que todos vivemos em Nova York. Então, resumindo, decidimos fazer uma viagem de carro para o Canadá, dirigir ao redor do Lago Ontário e depois voltar para Nova York passando pelo norte do estado. Sou homem e minhas amigas eram 3 mulheres. Para preservar a anonimidade, vamos chamá-las de Lisa, Ana e Charlotte. Tudo correu muito bem até a última noite. Para nossa última noite, alugamos uma cabana sem energia em uma área remota nas florestas no norte do estado de Nova York. Para dar uma ideia aos locais, estávamos cerca de meia hora de carro de Harrisburg, eu acho. Eu e Lisa decidimos passar uma noite nesta cabana porque era uma experiência com a natureza. A cabana era muito antiga, feita de toras de madeira, e não havia água corrente ou eletricidade. Eu e Lisa tínhamos experiência com sobrevivência na natureza na Europa. Eu, por minha vez, fui escoteiro minha vida toda, e até fui líder escoteiro por um tempo.
Nossas outras duas amigas eram, tanto quanto eu as amo, garotas da cidade puras. Elas praticamente não tinham experiência com acampamento ou estar em um lugar onde não havia serviço para os telefones, como era o caso dessa cabana. Dirigimos o dia todo para chegar lá, e quando chegamos ao início da floresta, já passava das 10 da noite e estava realmente escuro naquela noite. Enquanto dirigíamos para este lugar, perdemos a conexão com a internet no GPS, e então tive que dirigir até a cabana por intuição, combinado com um bom mapa em papel, torcendo pelo melhor enquanto tentava dirigir com segurança nessas trilhas lamacentas. Também estava chovendo o dia todo. No caminho, Ana e Charlotte estavam no banco de trás do carro, e no momento em que perderam o serviço do telefone, ficaram bastante inquietas pelo resto do trajeto. De repente, na escuridão total da floresta, todos vimos uma fogueira, mas não havia casas por perto ou pessoas. Apenas uma fogueira, bem organizada, já que o fogo não se espalhava e não era tão grande quanto uma fogueira comum. Isso nos assustou um pouco, pois era um pouco estranho já que não havia ninguém por perto e já estávamos muito fundo na floresta, além de estar ficando muito tarde. Quando isso aconteceu, também chegamos ao final da trilha e percebemos que tínhamos tomado o caminho errado em uma encruzilhada anterior. Então, dei meia volta e estávamos a caminho novamente. Meia hora depois, e alguns caminhos errados depois, finalmente chegamos ao nosso destino, já que finalmente pudemos ver o primeiro vislumbre desta cabana amaldiçoada no meio do nada. Para você ter uma ideia de quão antiga era, o banheiro era feito de madeira e ficava do lado de fora da cabana. Quando chegamos, ainda estava chovendo, e tanto Ana quanto Lisa definitivamente não estavam com vontade de sair do carro e entrar em uma cabana sem luz. Então, eu e Lisa deixamos as luzes do carro acesas e entramos na cabana, enquanto também usávamos as lanternas dos nossos telefones para verificar a cabana e ver se encontrávamos alguma lanterna antiga, o que fizemos, e ver se poderíamos acender a lareira, o que não fizemos porque toda a madeira ainda estava molhada da chuva e parecia que ninguém havia preparado madeira seca em nenhum lugar. Então, com algumas lanternas antigas e um pequeno fogo improvisado que consegui fazer no fogão, todos nós entramos na cabana e comecei a fazer um pouco de macarrão para nós. Enquanto isso, as meninas estavam preparando as camas e fechando as janelas, já que estava frio nessa parte do estado. A cabana tinha uma pequena escada que levava a um espaço elevado com uma cama onde todas as 3 meninas poderiam dormir. E eu dormiria embaixo em um beliche que parecia mais antigo que a Primeira Guerra Mundial. Enquanto fazia o macarrão, Ana, uma das garotas da cidade, veio até mim, e sabendo que tanto Lisa quanto Charlotte não gostavam de ouvir coisas assustadoras à noite, me disse que tinha visto um cemitério antigo no meio da floresta, a caminho de nossa cabana, e que tinha visto uma figura andando por lá. Primeiro, ri como se não fosse nada. Como mencionei em minha história anterior, não me considero um grande crente em coisas assustadoras. Sendo da Espanha, levamos promessas muito a sério. Jurar por Deus é muito sério para nós, e ela jurou por Deus que não estava mentindo. Então eu disse a ela que acreditava nela, mas que não havia necessidade de entrar em pânico, já que eu trancaria todas as portas quando fôssemos dormir. Comemos um pouco de macarrão, conseguimos fazer alguns marshmallows torrados e bebemos algumas cervejas. Ou pelo menos eu bebi, elas só beberam uma. Posso garantir que não fico bêbado depois de algumas cervejas e que nunca começaria a ter alucinações. Só estou dizendo caso alguém pense que vi coisas por causa da cerveja. Todas as 3 foram dormir bem cedo depois de terminarem de comer e beber. E eu, considerando que realmente amo o ar livre e que não me importo muito com um pouco de chuva, decidi pegar minha última cerveja e uma lanterna e ir para a varanda da frente, também muito antiga e feita de madeira, e sentar-me com minha cerveja enquanto desfrutava do som da chuva e da linda vista de não ver nenhuma luz ao longe. Pude apreciar muito isso vindo de Nova York e apenas examinei a área ao redor com minha lanterna. Não havia muito para ver, além de muitas árvores e um pequeno riacho um pouco mais longe. Tudo o que conseguia ouvir era o vento, a chuva e a água correndo. Isso foi até que eu ouvi de repente o que descreveria como um rugido estranho. A primeira coisa que me veio à mente foi um urso, mas eu tinha pesquisado bem antes de nossa viagem e sabia que os ursos não eram comuns nessa parte do estado. Eu também sei como seria o rugido de um urso e não se parecia muito com isso, exceto pelo fato de ser um rugido profundo, se é que me entende. Surpreso, mas não realmente assustado,
Continuei a examinar o resto da floresta até onde conseguia ver da varanda. Foi então que meu olhar pegou um vislumbre de uma figura, bem escondida no meio da mata. Eu descreveria a figura como alta, como referência. Tem 1,90 m e pensei que essa coisa era pelo menos 1 pé ou 2 mais alta que eu. Estava bem escondida porque, com sua pele marrom, pelo menos é o que eu penso, se mesclava bem com as árvores no outono. Definitivamente estava ciente de nossa presença, pois vi 2 olhos relanceando em minha lanterna. Não posso dizer o que era, mas juro por Deus que não era um urso. Era bípede e tinha braços bastante longos, eu diria. Nós nos olhamos por um tempo que parecia uma eternidade, mas na realidade foram mais ou menos 5 segundos antes de desaparecer atrás de uma árvore, e eu ouvir outro rugido. Foi então que senti todo o meu cabelo se arrepiar, e eu estava definitivamente muito assustado. Entrei o mais rápido que pude, tranquei todas as portas e fechei todas as cortinas. Fui para a cama rapidamente e tentei ignorar isso como apenas minha exaustão de dirigir o dia todo, me pregando peças, mas prometo que isso foi muito real. Depois de 1 hora ou mais, eu me acalmei e finalmente consegui dormir. O resto da noite foi tranquilo, e na manhã seguinte, quando fui me aliviar depois de ter bebido cerveja na noite anterior, o tempo havia melhorado e estava bem ensolarado, e até onde eu podia ver, a floresta estava calma e bonita. Não vi nenhum animal ou algo anormal. Tivemos um bom café da manhã naquela manhã e partimos de volta para a cidade que nunca dorme. E assim termina também minha história daquela noite. Nunca falei sobre o que vi naquela noite, porque sei que todas as 3 garotas não gostam de ouvir histórias assustadoras. E eu achei, depois desses meses, que este era o melhor lugar para compartilhar isso. Se alguém tiver uma ideia do que poderia ter sido, sinta-se à vontade para me esclarecer, especialmente se estiver respaldado por raciocínio racional. Essa não é minha história, mas de um amigo próximo. Eles estavam acampando em família. Mãe, pai, 2 meninas pequenas, no estado de Washington. Eles subiram as montanhas por cerca de 10 milhas antes de montar acampamento. Tudo estava ótimo até cerca de 1 hora após escurecer, quando ouviram alguém se aproximando pela trilha. Sem luzes, apenas passos. Os passos pararam do lado de fora da barraca deles. O marido abriu o zíper da barraca para ver quem era. Havia um homem quase nu, com cabelos selvagens e uma enorme barba, parado do lado de fora olhando para ele. Zip as estatísticas. Foi a única coisa que ele disse quando eles perguntaram qualquer coisa. Meu amigo começou a entrar em pânico. Por que um homem quase nu estava tentando fazer com que eles zipassem estatísticas? Quais estatísticas exatamente? Como alguém zipa uma estatística? Estava muito longe para voltar para o carro no escuro. Então eles fecharam a barraca e basicamente ficaram acordados a noite toda, enquanto o homem ficava perto da fogueira deles. Ao amanhecer, eles empacotaram e voltaram para o carro. O homem os seguiu na maior parte do caminho. Eles não viram ele usar drogas e ele não tinha onde guardar sua reserva, já que só estava vestindo uma tanga. Cerca de metade do caminho para o carro, ele desapareceu atrás deles na trilha. Eles esperavam poder deixar o incidente no passado e esquecê-lo, e quase conseguiram, até chegarem ao carro e verem que alguém havia escrito em sabão ou giz: "Zipe as estatísticas", em todas as janelas do carro. Fui acampar um verão com meus pais, minha irmã mais nova e meu amigo. Meu amigo e eu tínhamos cerca de 15 anos na época. No acampamento, meus pais e minha irmã ficaram em um trailer que tínhamos, enquanto meu amigo e eu pegamos uma barraca. Estávamos na mesma área, ainda. Uma noite, devia estar perto da meia-noite, meu amigo e eu estávamos sentados na barraca com nossas lanternas acesas. O acampamento estava completamente silencioso e parecia que todos ao nosso redor deviam estar dormindo. Do nada, meu amigo e eu ouvimos uma criança gritando por socorro. O som ia ficando mais alto até que pudemos ouvi-lo correndo também. Estávamos tentando apagar nossas lanternas quando vimos a sombra dos pés da pessoa passando pela nossa barraca. Apagamos as luzes e ficamos em completo silêncio, aterrorizados, pois parecia que outro par de pés estava correndo atrás dele também. Esperamos por um tempo. Quando finalmente espreitei minha cabeça para fora da barraca, não vimos nada. Não ouvimos mais nada. Não podíamos acreditar que ninguém mais estava olhando para fora ou olhando ao redor conosco.
Estávamos aterrorizados, mas acabamos correndo para o trailer. Acordamos meus pais surtando com o que aconteceu e todos insistiram que não ouviram nada. O que não fazia sentido para nós porque os gritos por socorro eram tão altos e bem perto de nós. Até hoje, meu amigo e eu nos sentimos loucos porque sabemos o que ouvimos e vimos. Mas parece que ninguém mais ouviu isso, apesar da minha família e de tantos outros estranhos estarem tão próximos. Isso aconteceu em, eu diria, 2007 ou 2008. Ainda me assusta.